Amém. Meus queridos irmãos, um bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, nós vamos pensar um pouco acerca da justiça de Deus e bem assim acerca da oferta do Evangelho para todos os povos da terra. Uma palavra missionária para todos nós hoje pela manhã, nesse capítulo de Romanos, capítulo 10. Amém, irmãos? Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até porque a Escritura afirma assim: todo aquele que nele crê não será confundido. Logo, não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Contudo, nem todos obedeceram ao Evangelho. Até porque Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas então eu me pergunto: será que os judeus não ouviram? Ora, é claro que eles ouviram. Na verdade, por toda a terra se fez ouvir a voz de Deus e as suas palavras até os confins do mundo. Então eu me pergunto: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? É claro que chegou, até porque Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías vai mais além e diz: eu fui achado pelos que não me procuravam, e me revelei aos que não perguntavam por mim. Contudo, no que diz respeito a Israel, Isaías diz: todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente, e nesse momento nós rogamos o teu favor para que misericordiosamente o Senhor nos permita compreender aquilo que o apóstolo Paulo procurou nos ensinar quando, sendo inspirado pelo doce Espírito Santo, nos escrevia essas palavras. Portanto, ó Pai, ajuda-nos e trata conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos possamos sair daqui cientes daquilo que o Senhor quis tratar conosco hoje pela manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, o capítulo 10 de Romanos está dentro desse bloco que vai do capítulo 9 ao 11, onde o apóstolo Paulo procura nos ensinar com a maior riqueza de detalhes
acerca de como ocorre a salvação dos judeus. Percebam que tanto judeus como gentios são salvos por meio da fé na cruz ensanguentada do Senhor Jesus, na qual cremos, os nossos pecados foram perdoados. Contudo, como o povo judeu era o povo da aliança, e levando em consideração a maneira como Paulo vinha desenvolvendo o seu argumento acerca da justiça por meio da fé, no entendimento dele seria interessante gastar esses 3 capítulos para que não restassem dúvidas acerca dessa verdade. Os judeus também precisam acreditar em Cristo como Salvador, para que eles possam gozar toda uma eternidade no céu que nos está reservado, visto que não é simplesmente pelo fato de eles serem descendência de Abraão, deles terem herdado a lei do Antigo Testamento, ou mesmo a circuncisão, que era um sinal exterior do seu relacionamento com Deus, que eles seriam salvos automaticamente. Pelo contrário, eles também teriam que se render ao senhorio de Cristo. Portanto, no capítulo 9, que nós já estudamos, Paulo levanta a tese de que tanto gentios como judeus foram amados por Deus antes da fundação do mundo, e que estes que foram amados por Deus antes da fundação do mundo atenderiam de uma maneira afirmativa ao convite do Evangelho. Eles seriam evangelizados e aceitariam Jesus como Salvador, gentios ou judeus, não importa. Agora, no capítulo 10, Paulo nos diz que essa oferta do Evangelho deve ser levada a todos os povos da terra, sobretudo aos judeus, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só há salvação no nome de Jesus. E se porventura, dentro daquele cenário histórico em que Paulo escreveu esse documento, ou mesmo nos dias atuais, houver qualquer pessoa que não responda de maneira afirmativa ao Evangelho, é porque essa pessoa ainda não foi iluminada pelo Espírito Santo. Contudo, a única missão da igreja é continuar pregando. A igreja não possui força, está fora do âmbito da igreja arrastar qualquer pessoa à cruz ensanguentada do Senhor Jesus. Até porque a palavra nos ensina que não é por força nem por violência que alguém se converte ao Evangelho, mas é por meio do Espírito Santo do Senhor. Tudo que a igreja tem que fazer é pregar o Evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, tendo ouvido o Evangelho, será salvo. E é isso que nós aprendemos aqui. Do verso 1 ao verso 9, Paulo nos ensina acerca de Jesus como nosso Salvador Todo-Poderoso e de como ele pode se tornar uma pedra de tropeço para aqueles que não depositarem confiança nele. Então Paulo nos ensina assim: irmãos, versículo 1: a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, leia-se, dos judeus, é que eles sejam salvos. Percebam que Paulo alude ao assunto que ele vinha desenvolvendo lá no capítulo 9, do verso 30 até o verso 33, apontando para o fato de que os judeus rejeitaram a justiça de Deus para buscarem a sua própria justiça. Em outras palavras, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. E o desejo de Paulo, e ele fala isso de uma maneira profundamente afetuosa, é de que um dia eles percebam o erro no qual eles estão militando para que eles possam se render a Jesus. No capítulo 9, os irmãos lembram, Paulo chega a dizer que ele próprio desejaria perder a sua própria salvação. Nós estudamos que isso não é possível. Paulo está dando um exemplo extremo aqui. Ele fala da angústia, ele fala do pesar do seu coração. Ele se encontra tão profundamente triste que, mesmo sabendo que para ele seria impossível ser destituído do amor de Deus, ele diz: eu queria que isso pudesse acontecer se com a minha perdição os meus irmãos judeus encontrassem salvação. E Paulo faz isso para procurar nos demonstrar como o coração dele, profundamente missionário, sofria com a alienação do seu povo pelo fato deles não reconhecerem Jesus como Salvador. E depois, nos versos 2 e 3 do capítulo 10 que nós estamos estudando, Paulo nos informa o motivo desse desejo, por que é que ele desejava tão ardentemente que os seus compatriotas judeus viessem a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador das suas almas. Ele nos diz assim, nos versos 2 e 3, porque, perceba, ele começa com a palavra de explicação. Ele diz: a minha vontade, o desejo do meu coração, a minha súplica a Deus é que eles sejam salvos. E agora ele diz o motivo, versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Perceba, ele continua explicando, versículo 3, porquanto
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Duas informações importantes. O que é que Paulo nos ensina aqui? Em primeiro lugar, os judeus eram zelosos. Eles temiam a Deus. Se nós pudéssemos fazer uma aplicação aos nossos dias atuais, há muitas pessoas preciosas que são zelosas também. Dentro da sua religiosidade, elas têm temor a Deus. Reverenciam profundamente uma imagem, por exemplo, ou uma fotografia que no entendimento delas faz menção a Deus. Elas são pessoas profundamente reverentes quando estão dentro dos locais de adoração, se referem aos seus líderes espirituais com muito temor, mas esse zelo é mal direcionado. Por mais que sejam excelentes pessoas, profundamente respeitosas, infelizmente elas estão fazendo menção, referência a alguém que não pode salvá-los. É o que Paulo diz aqui. O desejo do meu coração é que os meus irmãos judeus viessem a entender que o zelo deles é mal direcionado, porque eles esperam que um dia o Messias possa vir para salvá-los, e eles não conseguem perceber que ele já veio. Eles possuem um profundo respeito para com Deus, mas é um respeito mal direcionado, um respeito que não pode salvar. É por isso que parte o nosso coração quando nós conhecemos alguém que frequenta, por exemplo, com todo respeito, a Igreja Católica, ou os nossos irmãos espíritas, kardecistas, umbandistas, enfim, essa miríade de outras religiões que nós temos. São pessoas educadas, respeitosas, excelentes cidadãos, às vezes muito mais reverentes que muitos evangélicos que já ouviram acerca da cruz ensanguentada de Jesus. Mas por mais que sejam excelentes pessoas, esse zelo mal direcionado não possui poder para salvá-los. E nós usamos para externar o nosso pesar, as mesmas palavras de Paulo. O desejo do nosso coração, a nossa súplica a Deus é que eles viessem a encontrar salvação. Porque da maneira como eles se encontram, infelizmente, isso não é possível. E Paulo continua, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, não tendo a informação real de que salvação apenas na cruz ensanguentada do Senhor Jesus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Então algumas pessoas colocam ramos de arruda nas orelhas, amarram fitinhas nos braços, nas pernas, e sobem ajoelhados escadarias enormes, caminham a pé de uma cidade a outra, e são tantas súplicas e suplícios, há pessoas até que fragilizam o próprio corpo, e infelizmente não conseguem compreender que esse tipo de oblação, de zelo, em nada afeta o coração de Deus. Para usar um exemplo extremo, lembrem que os adoradores de Baal, quando confrontavam o profeta Elias, chegavam a se cortar com lancetas, fragilizavam o corpo. Há pessoas que se ajoelham no milho, que escalpelam a pele dos joelhos, subindo ladeiras ajoelhadas, acabam com a pele das solas dos pés, caminhando de uma cidade a outra, achando que com isso vão encontrar o favor de Deus. Irmão, segundo o apóstolo Paulo, com todo respeito do meu coração, é um zelo mal direcionado. São excelentes pessoas, profundamente piedosas, mas que infelizmente ainda não conseguiram encontrar o caminho que lhes conduzirá à salvação eterna. Então Paulo diz que procurando estabelecer a sua própria justiça, elas não conseguem se sujeitar à justiça que vem de Deus. E qual seria? Versículo 4, Cristo Jesus, a esperança de todo aquele que nele crê. O propósito de toda a revelação do Antigo Testamento é nos conduzir até o Senhor Jesus. E Paulo deixa isso claro a partir do versículo 5, indo até o versículo 9, nos ensinando que todo o objetivo da lei, versículo 10, seria nos levar, nos conduzir até o Senhor Jesus. Sabendo que os judeus valorizavam de uma maneira poderosa a legislação mosaica, a lei que Moisés nos entregou por ordem do nosso Deus, Paulo começa justamente desse ponto. Ele diz, olha, o fim da lei é Cristo. Se você quer encontrar salvação para a sua alma, paz para o seu coração atribulado, você precisa se render ao senhorio de Cristo. É Cristo o fim da lei. A lei deve nos conduzir a Cristo. Toda a progressão do Antigo Testamento encontra o seu ápice
a sua razão de ser na pessoa de Cristo Jesus. Ele começa explicando isso a partir do versículo 5, quando diz: ora, você percebe que Paulo, ele conclui um argumento e ele agora passa a desenvolver um outro argumento. Qual é o argumento que ele levanta? Que o seu coração estava profundamente triste pelo fato de seus irmãos judeus não terem recebido a Cristo como Salvador. Eles não conseguiam entender que o zelo, que todo o seu amor estava mal direcionado, porque o fim da lei é Cristo. Ele encerra esse argumento e agora começa outro. Ele diz: ora, leia-se, com base nisso que eu falei, tendo esses 4 versículos como parâmetro, percebam que Moisés escreveu. Olha, Paulo está fazendo um link aqui. O fim da lei é Cristo. Como você consegue provar isso, Paulo? Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Moisés havia nos ensinado, à luz de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que o homem que conseguisse cumprir toda a lei seria salvo por seu próprio mérito, porque seria um homem perfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força e com todo o seu entendimento, honrar ao papai e à mamãe, não um dia, todos os dias da sua vida. Sim, Senhor, não, Senhora, eis-me aqui, o que o Senhor deseja. Já imaginou? Não cobiçar a mulher do próximo, os animais do próximo, a propriedade do próximo, não falar falso testemunho, não dizer o nome do Senhor Deus em vão. Por toda a vida. Eu estou citando apenas alguns mandamentos aqui. Se o homem conseguisse fazer isso, ele viveria com base no seu próprio mérito. Contudo, quando nós estudamos Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20, nós aprendemos que o objetivo de Deus, quando nos entregou a lei, não foi de fato nos salvar. Pelo contrário, foi provar que nós éramos pecadores. Porque Deus estabeleceu princípios tão elevados quando nos entregou a lei, de modo a não permitir que nenhum ser humano conseguisse cumprir tudo isso. Porque ninguém é perfeito. E convenhamos, nós já nascemos com o primeiro pecado, que é o pecado que nós herdamos de Adão, e basta um único pecado para que nós venhamos a se tornar réus de uma condenação certa, justa e eterna. Portanto, o objetivo da lei nunca foi salvar. O objetivo da lei sempre foi nos provar a nossa urgente necessidade de salvação, não em nós mesmos, mas a salvação que seria oferecida por uma terceira pessoa, essa sim perfeita, que não seria outra pessoa senão o Senhor Jesus. É por isso que Paulo começa a nos explicar a partir do versículo 6, que a justiça decorrente da fé não é aquela que possui condição no nosso braço ou no poder do nosso intelecto. Até porque procurar salvação no homem seria se perguntar quem teria condições de subir até o céu e conversar face a face com Deus. Não é isso que nós procuramos fazer com Babel? Construir uma torre enorme, uma espécie de escada, na qual nós pudéssemos subir e conversar face a face com Deus? Isso é possível? É claro que não. Então Paulo diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Ora, isso é impossível. Assim como é possível descer até o abismo, para quem sabe lá encontrar justiça. Qual seria, portanto, o caminho? Se não há saída nem nas mais elevadas alturas e nem nas maiores profundidades. A saída é compreender que o único caminho capaz de levar o homem a Deus é o Senhor Jesus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por ti. Então Paulo diz: porém o que se diz, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O homem não tem que viver aos auspícios, procurando ser o mais perfeito até chegar aos céus e conversar face a face com Deus, ou sentir-se o mais miserável de todos os homens, procurando descer até o abismo, como que se com isso nós pudéssemos levantar a Cristo dentre os mortos. Absolutamente. A palavra está próximo de nós, irmãos. Nós não precisamos ir até os céus ou descer até os abismos, absolutamente.
Tudo que nós precisamos compreender é que a palavra está próximo de nós, bem junto ao nosso coração, e que todo o segredo para a nossa salvação é confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração acreditarmos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se nós conseguirmos, irmãos, realizarmos isso, nós seremos salvos. Perceba duas coisas importantes no versículo 9: confessar a Jesus como Senhor e acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos. São duas doutrinas inalienáveis para todo aquele que deseja verdadeiramente relacionar-se com o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. Esse, inclusive, é o imperativo missionário da igreja. É isso que nós pregamos: que Jesus é Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos e vive pelos séculos dos séculos. É a base de toda proclamação apostólica. Por quê? Porque quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós reconhecemos automaticamente todas as doutrinas relacionadas a Ele. Quando eu digo que Jesus é Deus, automaticamente eu reconheço que Ele é Filho de Deus, que Ele nasceu de uma mulher virgem, que Ele foi apresentado com 8 dias de nascido, que Ele passou por aquele rito de passagem aos 12 anos, lendo publicamente a lei do Antigo Testamento e deu aula àqueles doutores, inclusive, que Ele foi um homem que caminhou por cerca de 33 anos sobre a face da terra e nós nunca encontramos dolo em seus lábios e Ele jamais pecou. Realizou prodígios inimagináveis, curando enfermos, libertando cativos, restaurando visão aos cegos, fazendo aleijados voltar a andar. E que todas as profecias do Antigo Testamento encontram solução na pessoa dele. Então nós olhamos para todo o Antigo Testamento e comparamos tudo aquilo que foi dito acerca do Messias com a pessoa de Cristo e falamos: Ele é Senhor. E esse ponto é inegociável. Porque se nós não nos relacionarmos com Jesus como Senhor, e é o que Paulo queria que os judeus compreendessem, por isso ele escreve 3 capítulos, para que isso ficasse claro. Se nós não nos relacionarmos com Jesus como Senhor, se relacionar com Ele de qualquer outra maneira vai ser irrelevante. Por mais que pessoas piedosas digam: Ele foi um grande mestre, um grande filósofo, um poderoso professor, um homem de bem, essas pessoas permanecerão condenadas. Porque se bem que é verdade dizer que Jesus foi um grande homem, muito sábio, um poderoso professor, um grande erudito, não o reconhecendo como Senhor, de nada isso importará, irmãos. E esse é o problema da mensagem do evangelho atual, desse pseudo-evangelho, desse falso evangelho que é pregado. Por quê? As pessoas querem tirar o fator chocante do evangelho, que envergonha o pecador, querem retirar a cruz ensanguentada, diluindo o evangelho, para que ele se torne mais palatável. Os pregadores atuais não querem mais chocar os pecadores. E o que isso tem causado? Um evangelho ameno, um evangelho diluído, onde a cruz que nos envergonha e demonstra o tamanho da nossa maldade, vileza e pecado, é esvaziada, a cruz é colocada no segundo plano e o pecador se sente mais confortável com isso. Então ele diz assim: Jesus de fato foi um grande homem, Jesus de fato foi um grande erudito, Jesus foi um filósofo que caminhava com desenvoltura pelos corredores do saber humano. Contudo, é insuficiente se relacionar com Jesus dessa maneira. Porque não será um filósofo, um grande homem, um poderoso professor, um maravilhoso erudito que vai colocar você no céu. Apenas o Cordeiro ensanguentado tem poder de colocar você lá. E para que isso aconteça, você tem que reconhecê-lo como Senhor. Então, para que as pessoas não engulam o seu orgulho e a altivez do seu coração, elas se sentem mais confortáveis dizendo que Jesus é um grande professor, porque dessa maneira elas podem ter outros professores. Jesus foi um grande erudito, mas podem haver outros eruditos. Jesus foi um grande homem, assim como Buda e Maomé e muitos outros. Essas pessoas se sentem mais confortáveis. E as igrejas que pregam dessa maneira são igrejas que possuem assistências maiores. Mas Paulo diz que isso é insuficiente, porque há 2 pilares inalienáveis aqui. O primeiro deles é reconhecer Jesus como Senhor. E reconhecer Jesus como Senhor afasta todos os outros. E em segundo lugar, reconhecer que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, segundo o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, é vã a nossa fé
E é vã a nossa pregação. Ou seja, o Evangelho perde a razão de ser, a Bíblia pode ser rasgada em várias partes, porque tudo isso aqui vai ser balela. E ele arremata dizendo: se Cristo não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, em outras palavras, vamos aproveitar a vida, porque amanhã morreremos. Ou seja, toda a nossa realidade se resumirá ao plano que nós estamos vivendo nesse momento. Mas o fato é que Jesus ressuscitou. E os apóstolos foram levantados por Deus para serem testemunhas vivas de que Ele ressuscitou. O testemunho apostólico é tão forte que quando João está escrevendo a sua primeira carta, para que não restassem dúvidas, ele diz: o que nós vimos, e os nossos olhos contemplaram, e os nossos ouvidos ouviram, e aquele no qual nós conseguimos pegar, usando todos os sentidos humanos para provar que de fato Jesus ressuscitou. É uma doutrina na qual nós conseguimos tocar, e ela nos torna diferente de todos os demais povos da terra. Mas por que as pessoas não conseguem acreditar dessa maneira? Paulo vai usar mais uma vez Isaías, porque essas pessoas infelizmente não conseguem encontrar luz suficiente para crer. Porque para que haja salvação, duas coisas importantíssimas precisam acontecer. Em primeiro lugar, o genuíno evangelho precisa ser pregado. E em segundo lugar, o Espírito Santo precisa iluminar o pecador, para que ele possa compreender o que está sendo ensinado. Porque algumas pessoas ouvem o genuíno evangelho e não se convertem? Porque não foram iluminadas. E é isso que Isaías nos diz. E depois Jesus vai citar Isaías lá em Mateus, capítulo 13, quando os discípulos, após ouvirem a parábola dos tipos de solo, o solo fértil, o solo à beira do caminho, o solo espinhoso, o solo rochoso, eles perguntam: Jesus, por que mesmo falando assim de uma maneira tão clara, muitas pessoas não dão ouvidos ao que tu diz? Aí Jesus falou assim: nele se cumpre a profecia de Isaías, eles ouvirão com os ouvidos e de nenhum modo entenderão, verão com os olhos e de nenhum modo verão, porque o coração desse povo estará endurecido, de mau grado ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O que é que Jesus está dizendo? Lhe darei olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, para que eles não compreendam a mensagem do Evangelho e sejam por mim curados. Em outras palavras, pessoas que infelizmente não foram iluminadas. O Lutero olhava para textos como esse e dizia: servir a esse Deus é viver de joelhos. Porque por mais que nós venhamos, ao final de uma pregação, insistir com o pecador, colocar o irmão Neto aqui para tocar o piano, com a música melosa, dizendo: eu dou-lhe uma, eu dou-lhe duas, aquela comoção, meu irmão, isso não produz qualquer efeito. Eu não estou dizendo que nós não temos que fazer apelo, nós temos que apelar para que o pecador se converta, mas esse apelo, de uma maneira mais sublime, é muito mais voltado ao Espírito Santo. É um apelo dizendo assim: Senhor, tem misericórdia desse miserável e dá-lhe luz, para que ele possa ver, Senhor, para que ele possa ouvir, porque ele acha que é o Senhor da vida dele, ele acha que é o Senhor do seu destino, ele acha que tem as rédeas da vida dele na mão, e não sabe que é pobre, cego, miserável e nu, e que se morrer agora vai para o quinto dos infernos. Irmãos, é essa mensagem chocante que nós somos chamados a pregar, para que o homem compreenda que ele não passa de um verme miserável, que sem a graça de Deus não sabe o que será da sua vida daqui a 5 minutos. Mesmo que o convite do Evangelho seja tão simples: se com a tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas isso só é possível no poder do Espírito Santo. Só é possível no poder do Espírito Santo, irmãos, porque o Senhor é quem detém o poder sobre a salvação.
Se Ele não nos iluminar, nós permaneceremos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Isso é motivo para a igreja parar de pregar? É claro que não. Isso é motivo para a igreja pregar ainda mais. Porque, como eu falei para vocês, o Espírito Santo só reunirá condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo quando o genuíno evangelho for pregado. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da opinião do pregador, é assim que está escrito? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da doutrina denominacional? Não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é nesse sentido, que Paulo nos ensina que todo aquele que nele crê em quê? Que Jesus é Senhor e que Deus ressuscitou dos mortos. Todo aquele que crê dessa maneira não será confundido. Visto que, versículo 12, a Escritura não faz distinção entre judeu e grego. Porque, Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer você seja brasileiro, argentino, paraguaio, espanhol, inglês, americano, árabe, quer ir para o céu, reconheça Jesus como Senhor, crê que Deus ressuscitou dos mortos, e você não será confundido. Por quê? Versículo 13, porque todo aquele, seja de que etnia for, seja de que povo for, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Invocar como? Como Senhor, como primogênito de Deus que ressuscitou dos mortos e vive pelos séculos dos séculos. C.S. Lewis já dizia, ou é o pacote completo, ou não é nada. Não há meio termo. Nós não podemos nos relacionar com Jesus sendo os nossos próprios senhores. Ele precisa ser Senhor. O projeto precisa ser dele. Os planos precisam ser os planos dele. O objetivo tem que ser o objetivo dele. Por isso há tantos cristãos nominais nos dias atuais e as igrejas estão abarrotadas de pessoas. E esse número não se transforma em mudança, sobretudo social, para tornar o nosso país um país melhor, por exemplo. Por quê? Porque o número de pessoas que tem nome de que estão vivas, quando na realidade estão mortas, é abissal. E conforme Romanos capítulo 8, que nós já estudamos, basta olhar para o estilo de vida dessa pessoa e nós perceberemos que ela frequenta uma comunidade evangélica, mas ela não faz parte da igreja invisível. Por quê? Olha os exemplos que Paulo dá. Ela não possui a inclinação do Espírito, não possui o testemunho interior, não se conscientiza que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória do porvir. Não há aquela fortaleza de que o Espírito intercede por elas com gemidos inexprimíveis. Não conseguem compreender que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem poderes, nem alturas, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, que não há absolutamente nada que lhes possa retirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há essa santa ambição, essa expectativa de vida, essa verticalidade. E por isso nós temos um número tão crescente de evangélicos no Brasil e bem assim em todo o mundo, que não conseguem gerar a transformação que nós esperamos. Porque infelizmente lhes falta luz. E isso inclusive serve como um parâmetro para as nossas vidas, porque nós sabemos em que pé anda o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Nós podemos até estar tristes, magoados, sem forças, quem sabe, mas nunca destituídos da presença dEle, nunca distante da poça de sangue que ficou aos pés da cruz. Do ponto de vista bíblico, isso é impossível, porque todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Não está escrito, pode ser salvo. Paulo sempre escreve no que diz respeito à salvação em termos absolutos, ou você é salvo, ou você não é, e você sabe em que pé anda o seu relacionamento com Deus. Mas se você for salvo, e eu creio que você é, qual a missão principal da sua vida? Qual a razão de ser para a sua existência?
Por que motivo o seu coração está pulsando agora? Paulo nos diz: a razão de ser das nossas vidas será propagar essa mensagem a todos quantos. Por quê? Versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É verdade. Agora vem o versículo 14, quando com uma série de perguntas retóricas, ele nos diz qual a razão de ser da nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz, partindo da causa para o efeito, é o caminho inverso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Perceba, eu falei para vocês, crê em quê? Crê em Jesus como Senhor, crê que Ele é o primogênito Filho de Deus que ressuscitou dos mortos. Para que isso aconteça, o verdadeiro Evangelho precisa ser pregado, porque só há possibilidade de haver fé se houver o Evangelho. Como, porém, invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Percebe? Você precisa crer. Em quem? Em Jesus. Ele é o objeto da nossa fé. Romanos capítulo 3, versículo 24. Isso só é possível quando o Evangelho é pregado, porque o Evangelho pregado no poder do Espírito Santo glorifica o Filho. Essa não é a missão principal do Espírito Santo? Jesus diz, Ele será enviado pelo meu Pai e Ele me glorificará. A missão do Espírito é glorificar a pessoa bendita do Filho. Portanto, Paulo está dizendo, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? As pessoas precisam crer, para que as pessoas creiam, o Evangelho para ser pregado, e agora o mais óbvio, para que o Evangelho seja pregado, há que se haver o quê, irmãos? O pregador, o evangelista, o missionário, entenda como você quiser. E como ouvirão se não há quem pregue? Mas não é pregar qualquer mensagem, é pregar o genuíno Evangelho. Há um tempo atrás perguntaram ao pastor Ronaldo Lidório, pastor Lidório, na sua opinião, qual o maior empecilho para a expansão da igreja? E o pastor Lidório respondeu que no entendimento dele, o maior empecilho para a expansão da igreja seria a pregação do falso evangelho. Eu achava que ele diria falta de recurso, achava que ele diria falta de pessoas preparadas. Não, irmãos. O principal empecilho é a pregação do falso evangelho. Porque a pregação do falso evangelho nos dá também a falsa sensação de que aquela pessoa está salva, quando ela não está. E convenhamos, quantas milhares de pessoas não frequentam igrejas onde o genuíno evangelho não é pregado? Elas precisam ouvir o evangelho, para que possam invocar a Jesus de uma maneira correta, e dessa maneira acreditar. Mas para que hajam pregadores, esses pregadores precisam ser comissionados, enviados. E esse seria o próximo ponto. E como, porém, pregarão se não forem enviados? Aqui reside a missão principal da igreja. Fomentar pessoas que preguem o evangelho, não apenas num contexto transcultural. Às vezes nós estamos estudando Romanos capítulo 10, e quando chegamos ao versículo 15, encontramos assim, e como pregarão se não forem enviadas, nós basicamente só pensamos em missões transculturais, por conta dessa ideia de enviar. Mas o contexto que Paulo se refere aqui é o contexto doméstico. Ele falava para irmãos na fé, para judeus. Em nosso caso, irmãos, é ser enviado para o cônjuge que ainda não ouviu, ou para o filho, ou para o vizinho, um colega de rua, de bairro, de escola, de universidade. Jerusalém, e depois, quem sabe, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa missão é concomitante, ela ocorre ao mesmo tempo. Mas em qualquer lugar onde haja uma única pessoa que não tenha ouvido o evangelho, ali nós temos um campo missionário em potencial. Você não tem que ser enviado lá para a janela 10x40 para começar a pregar, você pode começar a pregar agora. E conseguir encontrar esses pés formosos, né? Que Paulo faz menção aqui, citando Isaías capítulo 52. Qual o contexto dessa citação? Quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas. O contexto é o seguinte: quando Israel saía para as batalhas, os mais velhos, as mulheres, as crianças, os que estavam doentes, essas pessoas não tinham condições de ir para o campo de batalha lutar. E elas ficavam nas janelas, nas portas, nas muralhas da cidade, esperando para saber qual seria o desfecho da batalha. A questão era muito simples: se Israel vencesse, tudo aquilo ali ia ser mantido. As casas, as propriedades, as famílias, a bênção. Mas se Israel fosse vencido, aconteceria com Israel o que aconteceria com os demais povos: os invasores viriam, as mulheres seriam estupradas, os meninos assassinados, os velhos envergonhados, o templo profanado, as cidades destruídas, os bens roubados, um verdadeiro caos. Portanto, imaginem com que expectativa as esposas, as vovós, as moças, as crianças ficavam olhando para as montanhas. Porque se aparecesse um soldado de Israel, glória a Deus, o Senhor mais uma vez nos livrou. Mas imagine se aparecessem soldados inimigos se aproximando. Desespero atroz, sim ou não? Então o que ocorre? Após vários e vários dias de batalha, sem televisão, rádio, internet, as notícias mal chegavam. Até que finalmente, quando a batalha terminava e a poeira arrefecia, era muito comum que o general, que o líder, escolhesse o soldado mais valoroso, aquele que mais se destacou na batalha, para ser o portador da boa nova, para voltar para a sua cidade, para o seu país, dando a notícia de que eles haviam prevalecido e de que as pessoas não tinham mais o que temer, porque Deus havia dado mais uma vez um grande livramento ao seu povo. Esse soldado era tido como alguém poderosamente privilegiado, ele seria ovacionado para o resto da vida dele. E ele sabia que a dor, que a ansiedade, o desespero, a depressão era tão grande que ele não podia se deter pelo caminho. Ele não podia ficar com amenidades. Pelo contrário, ele devia correr o mais rápido para libertar as pessoas o quanto antes daquela angústia terrível. E Isaías consegue retratar isso em palavras, dizendo assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que fazem ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que fazem ouvir a salvação, que diz a Sião: não se preocupem, o nosso Deus ainda reina. Imaginem vocês, quando esse soldado chegava dizendo: nós vencemos, nada está perdido, vamos nos alegrar, irmãos. O povo dizia: que notícia maravilhosa! Bendito seja você do Senhor que nos trouxe essa grande notícia. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz, que fazem ouvir coisas boas, que anunciam a salvação, que diz a Sião: o teu Deus ainda reina. E Isaías continua: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz. Os atalaias eram os homens que eram colocados em lugares estratégicos da cidade. Porque como não havia rádio, não havia televisão, essa rua recebia notícia, mas 6 ruas depois o povo não sabia ainda. Então haviam homens em locais estratégicos, com diafragma forte, e eles gritavam do alto das torres, do alto das casas, repetindo a notícia. É o que Isaías está dizendo aqui: eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz e juntamente gritam dizendo: os nossos próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó Jerusalém, porque o Senhor mais uma vez consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e agora até os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fantástico, não é, irmãos? É esse o prazer que Deus nos propõe quando nós nos dedicamos a ser os portadores das boas novas. Levar alegria, esperança àqueles que estão vivendo no vale da sombra da morte. Não é precioso?
Nós devemos nos alegrar com a honra que Ele nos deu, de sermos esses soldados valorosos, que se destacam no campo de batalha, e que recebem essa benesse, essa dádiva, de compartilhar a mensagem até os confins da terra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Depois do verso 16 até o verso 21, Paulo nos diz que os judeus tiveram sim a oportunidade de ouvir o Evangelho, e ele faz isso ainda com citação lá de Isaías que não sem motivo é tido como o profeta messiânico. E aqui eu faço apenas algumas citações e nós encerramos. Ele diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Até porque Isaías diz assim: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E aí ele diz: acreditou aquele que depositou confiança, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas será que isso não aconteceu porque as pessoas não ouviram? Eles: não, é claro que não, elas ouviram. É claro que ouviram. Na verdade, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E quanto aos judeus, será que os judeus ouviram? Paulo diz: ouviram. Vocês querem provas de que eles ouviram? Olha só, Moisés está dizendo: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E mais, fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Paulo está dando exemplos de que de fato Israel ouviu, mas que infelizmente esse ouvir não foi suficiente, porque eles não foram iluminados por Deus. Então essa alienação de Israel, por assim dizer, não tem a ver com o fato de que o Evangelho não foi ofertado. O Evangelho foi ofertado, mas infelizmente não houve relacionamento com Deus. Na minha opinião, irmãos, qual deveria ser a grande ambição da igreja? Em primeiro lugar, clamar para que Deus venha lhes dar amor pelos perdidos. E em segundo lugar, orar para que Deus tenha misericórdia e os ilumine. Porque se Deus os iluminar, irmãos, bastará uma palavra. E esse cenário aqui mudará. E ninguém poderá alegar falta de oportunidade. Porque é bíblico. Jesus apenas voltará quando todos os povos da terra ouvirem o Evangelho. Não todas as pessoas, porque há muita gente boa, infelizmente, que está morrendo sem ouvir o Evangelho. Mas todos os povos haverão de ouvi-lo, até que finalmente a última trombeta possa soar. Algumas aplicações aqui. Primeira delas: a soberania de Deus quanto à salvação não anula a responsabilidade do homem. É dever do homem amar a Deus e buscá-lo com toda a força do seu coração. Em segundo lugar, o fato de que apenas aqueles que forem iluminados pelo Espírito Santo atenderem ao Evangelho, não significa dizer que nós vamos escolher pessoas para pregar. Pelo contrário, a nossa missão, e nós encontramos isso na grande comissão inclusive, Mateus 28, Marcos capítulo 15, é pregar o Evangelho a toda a criatura. E o Espírito Santo é que vai se encarregar de trazer aqueles que dirão sim ao Evangelho. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é plenamente aplicável a qualquer cultura da terra. Não há um único povo que esteja acima da Escritura. Pelo contrário, todos devem ser pautados por ela. Em quarto lugar, se a mensagem do Evangelho é a mensagem mais urgente que o ser humano precisa ouvir, e nós sabemos que é, o pregador do Evangelho é a pessoa mais importante do mundo. Porque sem um pregador do Evangelho, irmãos, não haverá salvação. O Espírito Santo não terá quem usar para pregar a mensagem que tem poder para salvar. E finalmente, em quinto lugar, se nós levantarmos os nossos olhos agora, nós conseguiremos enxergar que os campos estão cada vez mais brancos para a ceifa e que nós precisamos pregar cada vez mais o Evangelho para que essas pessoas possam vir até Jesus e nele encontrar salvação.